Buenas, che, que tal? Começando mais um MateCast com o apoio da Aurora, Vinícola Aurora. Viva o agora! Nutrire, dê o melhor pro teu pet. IERGS Uniaself, cursos EAD de graduação, pós-graduação, técnicos e profissionalizantes. E do Instituto Alme, transplante capilar, é com o Dr. Márcio Volks. E no MateCast de hoje, vou bater um papo com um baita de um produtor gaúcho que começou na rádio pop rock, né, che? Criou a Artistaria, produziu shows com quase todos os grandes comediantes do Brasil e ainda foi sócio do primeiro Comedy Club de Porto Alegre. Maior produtor da comédia do Rio Grande do Sul. Meu amigo Luciano Bart Lopes. E aí, che, que tal? E aí, tio? A apresentação foi boa, faltou muita coisa. É isso aí, eu me senti emocionado. Já tô emocionado de estar sentado aqui, né? A gente já enche a bola do cara, né? Na largada, né, che? Me conta uma coisa, tu é gaúcho, de onde? Toma mate? Qual é a tua história? Nasceu ou é porto-alegrense? Sou porto-alegrense, embora tenha família por parte de mãe ali da região carbonífera, Arroio dos Ratos, Butiá, Charqueadas e principalmente Arroio dos Ratos, e por parte de pai um pouco de Bom Retiro do Sul, ali Estrela, mas tanto meu pai quanto minha mãe vieram para Porto Alegre, se encontraram e surgiu... E deu match. Deu... Mete aqui, mete ali, saiu o Bart. Saiu o Bart. Ah, que Bart Lopes. É Bart Lopes o nome artístico, né? Cara, artístico é bom, né? No tempo da pop rock era Bart Lopes, né? Naquele tempo a galera do rádio era um pouco diferente do que é hoje. Hoje já tem a imagem toda hora aí exposta, né? Naquele tempo tinha uma certa preservada. Eu trabalhei na pop rock de 97 a 2012. Nossa. Então recém começou o 15 anos. surgimento da rede, deu 15 anos. E ali eu aprendi muita coisa sobre comunicação, sobre o entretenimento, né? Na época do cafezinho, quando começou. Sim. Eu entrei na pop rock, tinha 2 anos a pop rock. Eu tava fazendo faculdade de comunicação. Ramiro Ruschel, que tu sabe quem é, fazia faculdade de comunicação comigo. No primeiro semestre eu fazia publicidade. Ele falou, vamos... Na verdade, ele nem me tentou me levar pro jornalismo. Só as coisas que conversamos ali, eu troquei pro jornalismo. Daí depois... Tu fez jornalismo? Fiz jornalismo. E Famex? Não, Ubra. E aí depois entrei pra pop rock. Porque a pop rock era Felusp, não? Era Felusp, depois... Mas era da Ubra, né? Sim, era da Ubra. Aí, que é o sinal que hoje tá a Mix FM, né? Exatamente. E eu saí bem na transição, um ano depois virou Mix, né? Por causa da crise da Ubra lá, as coisas que aconteceram, enfim. Mas aí eu já fazia muito evento pela pop rock, foi onde eu aprendi a fazer evento, onde eu aprendi planilha, centro de custos, essa coisa toda. Tá, mas esse espírito assim, empreendedor, tu sempre teve desde piá? Tu lembra de coisas assim? Lembro. Eu tô daqueles que fazia picolé pra vender no colégio. Cara, tá sendo muito engraçado esse momento da minha vida, porque eu tô escrevendo um livro sobre os meus primeiros 50 anos. Eu faço 50 anos dia 30 de julho. E nesse livro... Os meus primeiros, eu pensei que ele tinha mais de... Não. É porque eu quero chegar no 100, né, guri? Meus primeiros 50, mas que segundo. Deixa eu chamar o Licurgo aqui. O Licurgo agora quer tirar um retrato teu aqui, porque essa aí dos meus primeiros 50 anos. Tira com 50 e depois o nome a gente vai ser esse outro livro? Com 100. Não, é quase isso. É quase isso. Licurgo, eu te falei que eu trazer um camarada aqui que entende de produção, quem sabe tu... Entendeu? Eu consigo te colocar e ele vai te agenciar e aí ele te empurra. Tu quer que ele te empurre? Olha, Curgo, olha o que eu tô falando, hein? Vem cá, só um pouquinho. Que unha preta é assim? Que é isso aí, Curgo? Foi uma martelada. Isso é uma bobagem. Eu pensei que tu tava agora emo. Emo tu é, né? Mas eu achei que ele tava de unha preta agora pintadinho, mas que bárbaro. Foi uma martelada que ele levou, mas é um bocado. Vem cá, Xê, mas no colégio tu já fazia coisa. Já. Me conta essa história aí. Já, eu tenho uma veia produtora, assim, muito... Cara, eu não sei explicar, mas desde a época do colégio já tinha. Eu tenho um apelido com os meus amigos de infância que é Presi, porque eu era presidente da aula. Inclusive agora fizemos um churrasco semana passada, a turma de 1989.
Então... Você formou no segundo grau? Essa turma tem um grupo específico que é o Echeverry, que é um grupo o El Diablo Echeverry, aquele que jogava pela Bolívia, que são só os alunos dessa turma, dessa 7ª série. E aí são alguns amigos, um é professor de educação física na Espanha, o Leandro Ferreira, e ele veio para Porto Alegre fazer uma história aqui na PUC, e a gente reuniu todos e conversamos todos sobre essa época. Eu era o presidente da turma, eu sempre queria estar organizando as coisas e tal, e eu organizei meu primeiro passeio do colégio. Chamei minha professora, falei que tinha isso com 12 anos de idade, que tinha uma empresa de ônibus perto da minha casa, que eu conhecia os donos, e eu via que os mais velhos estavam indo para o Guaíba Country Club. E eu queria que a minha turma fosse também. Então eu chamei essa professora, que era a regente da turma, e falei, ô senhora, tem um ônibus e tal, por que a gente também não pode ter e tal? E aí rolou o contato, rolou essa, digamos, ideia bem sucedida, né? Porque a gente que vive de produção, do mundo artístico e tal, sabe que quantos projetos, guri, já teve que tu pensou, pá, vai ser assim, vai ser assado, até executou e depois de um tempo acabou não andando, acabou não acontecendo. É verdade. A gente vive disso, de ter ideias. Mas tu lembra tanto dessa excursão, porque aconteceu alguma coisa especial? Mas de onde é que tu tirou essas perguntas aí, cara? Isso é produção, entendeu? Isso é produção. É um empurrãozinho, já tô começando a te empurrar. É que a Silvia Helena, minha patroa, que fica cuidando dos botãozinhos ali, quando eu digo, falei com o Bart vem aí, daí ela já vai, ela gosta de fuxicar a vida dos outros. Aí ela vai lá fuxicar e descobre que teve uma história nessa viagem. É que é isso aí? Cara, falaram com quente. Não, é que esse passeio foi o primeiro beijo na boca que eu dei, né? Mas que barbaridade, e me marcou, isso é 1987, 12 anos de idade. O objetivo era esse mesmo. Não era esse, né? Mas a gente já tava naquele momento ali meio que querendo que acontecesse. Tinha aqueles amigos mais velhos que já tinham dado, tu não tinha conseguido ainda. E naquele tempo era muito diferente de hoje, né? E fica a cobrança dos piá, né? Vem cá, tu não beijou ainda. Foi muito engraçado aquele dia. Tu treinava na mão, assim. Só eu, né? Que barbaridade. E Cachê, vamos lá. Tu falou, tu trabalhou 15 anos na Pop Rock. Sim. E lá tu já começava a fazer produção de eventos que a rádio sempre traz, artistas e tal, e tem que ter já um formatinho de produção, camarim, cuidar dessa coisa dos bastidores, né, Che? E foi ali que tu começou a produzir os teus primeiros eventos, show, festival. O que tu lembra dessa época aí? Eu lembro de muita coisa. A gente viajou com as bandas do Rio Grande do Sul todas. Houve um determinado momento no rádio, principalmente naquela época, hoje a coisa é mais estruturada, e a Pop Rock era uma rádio de uma universidade, não era uma rádio de um veículo de comunicação, como a RBS, hoje os guris da Atlântida, né? Nossos amigos. E muitos da época da Pop Rock ainda estão lá, o Rafinha, o Fetter, ainda estão, estão nessa galera da Atlântida, então... Pra mim é referência, assim, do que acontece hoje. O Rafinha hoje. também era da Pop Rock? O Rafinha foi da Pop Rock um tempão. E aí migrou junto com o Fetter naquela época que a galera foi pro Pretinho, né? Ali foi um baque, assim, no mercado, na época e tal. Mas então, foi o KG, foi o Amaral, foi o Couto, foi o Rafinha, o Fetter, essa galera. E a gente, então, o que eu tava falando antes é que tu fazia de tudo, jogava nas 11, sabia editar, fazia madrugada de noite, fazia reportagem de campo na máquina do cafezinho, porque era uma transmissão esportiva descontraída e era muito legal, fazia programa no ar, produzia o Rádio Relógio com o Maurício Amaral, cobria unidade móvel, enfim. O Russo tava lá? O Ramiro trabalhou um tempo na Pop Rock. Futebol. Ele era o locutor da máquina do cafezinho. Ele era o narrador oficial, né? Eu entrei um pouco antes dele, daí depois ele entrou. No cafezinho naquela época, pra quem não lembra, né, tinha o Mauro Borba, tinha o Fetter, inclusive Arthur de Faria. Os dois estiveram aqui. O Mauro Borba esteve aqui conversando com a gente já. E agora, depois que ele voltou pra Itapema, gente, né? 102, né? Agora é 102, Itapema. Voltou pra 102. E o Fetter também já esteve aqui conversando com a gente. O Magnânimo esteve aqui também. E naquela época tinha o Arthur de Faria, que nós temos que trazer o Arthur aqui, que esse gênio da música, né? Ele conhece tudo de artista, faz livros sobre grandes
grandes artistas. A história aqui, da música do Rio Grande do Sul, sabe tudo. O Arthur, nós temos que trazer o Arthur aqui também. E aí também tinha o Amaral, tinha o KG. O KG. Tinha... rolou uma galera, assim como agora os guris estão fazendo o documentário do Pretinho, né? Quantos passaram pelo Pretinho? Tu foi do Pretinho um tempo, não foi? 10 meses. Então, muita gente passou naquela época no cafezinho também, muita gente ia lá. Gente que vai no Pretinho, Neto Fagundes, estrela móvel do Pretinho, era uma estrela móvel do cafezinho, digamos assim, né? Não existia essa expressão, né? Essa nomenclatura, mas muita gente passou. Eu fui estrela do mesmo, estrela cadente. Que bárbaro. É verdade. Na Pop Rock tu aprendeu tudo de produção. Num determinado momento em diante eu passei a coordenar o departamento de promoções e eventos. Daí dali por diante eu aprendi muito com produção. A gente fez muita coisa, muito evento, muito. Porque chegavam as necessidades dos clientes e tu tinha que fazer. E também shows com as bandas, também muita planilha, muito... parcerias como a gente faz hoje com os nossos amigos do teatro e dos produtores do Brasil, fazíamos com os donos de casa noturna naquela época, um show da Ultraman na Electric Circus, um show do Cidadão Quem em tal lugar, e assim iam nos finais de semana. Cidadão quem? Esses mesmo. Tá. E o Che? Então o Licurgo gostou, né? Ele gosta de piada ruim, ele adora piada fraca. Ele gosta, o foco mesmo do Licurgo é um humor diferenciado. É o humor sem graça. Esse aí é o foco. É preciso ter um olhar diferente, né, Licurgo? Tem, às vezes tu pensa que é uma coisa e vai ver, olha de longe e não dá nada, quando chega perto parece que tá longe, aquela coisa. Mas viu, Che, foi ali então que tu conheceu também o Cris Pereira, Duda Mendonça. Sim, né? Sim, ali... Duda tem que vir aqui, Edu Mendonça. Edu Mendes. O Edu Mendes, agora é Edu Mendes. Eduardo Mendonça. Aí o Edu Mendes, foi ali que surgiu o comedy, aquele... Foi ali que surgiu o Hospício Comedy, exatamente. Como é que era o Hospício? Cara, então, lá eu conheci os guris como o Edu, um ator que estava fazendo parte de alguns programas da rádio, assim como o Cris, o Lucas Krug também, os três estavam participando do cafezinho naquele momento da rádio. Só para lembrar, quem não sabe, o Lucas Krug esteve aqui conosco também, faz vários personagens, faz o nerd, faz o velho, né, aquele velho... O Seu Cuca. Seu Cuca, faz o Fagundes, né, e participou junto com o Cris Pereira no primeiro DVD deles lá, o Primeiras Damas, que foi um sucesso, né, Che? Lá em 2000 isso aí, nós estamos falando de 2000 e quanto? 2010, 2011. 2011. 2011. Entre 2010 e 2011. Exatamente. E aí, Che, então o Lucas também estava no cafezinho. O Cris e o Lucas, ele às vezes iam juntos, às vezes iam separados no cafezinho. E o Hospício Comedy foi o quê? Foi um começo dele. A gente criava muitos produtos. A gente teve o Magic Bus, que era um ônibus de 22 lugares, leito-cama, rodou o estado inteiro, todo preto, com uma guitarra que a Ubra apostou no projeto na época, era patrocinado pela Brasil Telecom, enfim. Aí, naquele momento da rádio, quando o Cris entrou, ele e o Edu começaram a falar do projeto, queriam fazer alguma coisa juntos, e eles já sabiam o que eu fazia, a parte de produção da rádio. Aí, naquele momento, eles me procuraram e falaram... Nem me procuraram, a gente convivia diariamente, né? E aí, falou, a gente quer fazer um show assim, assim, assado, alguns personagens do Cris, alguns personagens do Edu, e aí a gente criou o Hospício Pop Rock. Era um show para a rádio. Aí a gente fez esse projeto no John Bull, que tinha antigamente no Shopping Total, foram 8 edições, que aconteceram uma vez por mês. Todas lotavam, foi muito legal, era muito, muito, muito pequeno lugar, difícil de fazer, mas foi um show que tinha interatividade, que já tinha recurso de telão, tinha algumas coisas bem legais, com plateia sentando, o quadro da Virgínia era muito legal, a gente fez aquilo a 6 mãos, e enfim. E aí, cara, deu muito certo e eles resolveram ir para a estrada com o projeto. O Cris estava parando de fazer o projeto Primeiras Damas e eles começaram a fizeram... Cara, mais algumas apresentações que eu não vou saber te precisar quantas. E depois o Cris lançou o Cris Pereira.show e passou a viajar solo. E aí a gente ficou... E nesse período do Hospício Comedy, aquela expressão, não tinha um pinto para dar água. Era funcionário de uma rádio e tava
bem quebrado. E quem foi que te deu esse empurrão? O Eduardo Mendonça. O Eduardo Mendonça, um dia eu nunca vou me esquecer, chegou e falou, ó, meu, pô, o que tu acha de tu abrir teu escritório, cara, vai fazer. E eu já tinha vontade, a rádio já tava em crise, tava acontecendo aquela coisa dos períodos da vida, né? Tava acontecendo na minha cabeça a formatação dessa ideia de virar um empreendedor, um empresário. Eu costumo dizer que eu fui 15 anos do lado de trás do balcão e agora eu vim do lado da frente do balcão e agora eu vim pro lado de trás, né? Faz 13 já, como artistaria de 2012, quando o Edu fazia a campanha Grenal é Grenal da TIM, junto com o Rafael Guerra e tal. Sim. O Edu tinha uma prata sobrando e daí ele falou, ele te prestou R$9.000 na época. R$9.000. Era o dia que tu precisava pra dar o... Pra abrir o escritório, eu não era empresário, não sabia nada. Eu achava que eu ia sair... Edu Mendas, então, tem parte nessa história aí da artistaria. Cara, levou quase um ano pra eu pagar ele. E eu paguei ele, a gente trabalhou muito junto. Se não pagou, Edu, esse é o momento, entendeu? Tu já pode mandar pra cá, ou já manda pra cá que nós vamos cobrar. O Edu tem que vir aqui, hein, Che? Já conversei com ele ficou de vir aqui, não veio ainda, mas tem que vir aqui, Che. Tá fazendo um projeto muito legal com a Michelle e Rafael, eles estão... Eu não me aprofundei ainda, mas já vi algumas imagens no Instagram e algumas coisas que eles estão fazendo. Mas o que é um espetáculo? Eu acho que... Não, eu acho que eles estão dando aula, ensinando a galera. O Edu já deu muita... Cara, a gente já fez tanta coisa juntos ao longo desses... O Edu faz aquele brabo, né? O brabão aquele. Ele fazia o gentil. O gentil. Tem nome de gentil, mas era mais grosso que os porcos abraçados. Mais grosso que papel de enrolar prego, né, Che? O gentil do Edu. Ele tem que vir fazer aqui, Che. Mas aí foi a artistaria que começou? Daí já começou a artistaria, já com esse nome. Esse nome? Nome bom, hein? Existiu. Uma vez eu tava na Redenção com a minha esposa e a gente olhou uma mandala que nós temos até hoje em cima da nossa cama e a gente falou, coisa linda e tal, e começou a conversar com o cara, e o cara falou que não tinha internet, não tinha nada, ele não gostava de rede social, essas coisas. E aí eu falei, puxa vida, tem tanto artista aqui que não tem ninguém por eles, imagina um site onde tivessem as obras deles todas expostas e a gente num grande depósito guardasse essas obras e vendesse as obras deles e criasse um nome de artistaria para esse site. E aí, na época eu trabalhava muito, isso aconteceu, mas não falamos mais do site. Daí quando o Edu falou, abre teu escritório e tal, o Lelê, que tinha o Lelê na Benjamin, tinha a sala do lado que era dos guris do Zoeira. E um dos guris do Zoeira faleceu num acidente de carro e os guris resolveram largar o escritório. Aí eu aluguei direto do Lelê, eu tinha uma cadeira de praia e um computador que funcionava ligado na parede. E esse era o material de trabalho. E tinha o Papael e o Ataque dos Clones, com o Heron Dalmolin, que tava na rádio. O Heron é outro, Che, que a gente já convidou o Heron, e o Heron não veio. Pois agora ele saiu da pop rock e voltou pro interior, né, Che? Não, mas ele tá na Mix, não tá? Na Mix, desculpa. Isso, na Mix ele mas tá... ele não saiu da Mix e voltou pra lá? Não sei. Faz horas que eu não falo com o Heron. Parecia que ele tava fazendo cafezinho na Mix, não? Cafezinho, mas esses dias no cafezinho eu vi ele se despedindo, dizendo que ia voltar lá pro interior, não sei o quê. São José do Polense? Não, aqui Encantado, sei lá onde, pro outro lado. Ele ia voltar para onde ele tinha uma rádio que ele trabalhava. E aí nós estamos esperando o Heron aqui também. O Heron é um cara que tem... Nossa! Ele tem história, porque ele foi do programa X, que precedeu... Precedeu, tá certo essa palavra? Que precedeu, né? Precedeu. Que palavra estranha. Che, que precedeu, que teve antes. Que teve antes, pronto. Antes do cafezinho, né, Che? O programa X foi antes, na Atlântida, depois teve o programa X durante muitos anos lá, não, programa X, depois teve o cafezinho, muitos anos na Pop Rock, e depois tu viu o Pretinho. Mas teve um programa Y também, não teve? Logo depois do X teve o Y. Mas e aí, o Pretinho já tá fazendo 18 anos, né, Che? E a Artistaria foi uma produtora focada no humor, né? A gente começou... Por que tu escolheu a comédia? Eu botei a Artistaria Produtora... na verdade, a Artistaria Agência Produtora, Razão Social, né? Porque eu meio que fiz uma homenagem pro... Ele nem sabe disso, cara, faz muitos anos que eu não falo com ele, mas o Júlio, irmão do Nazi e do Ira, tinha uma agência produtora. O nome era Agência Produtora. E no tempo de pop rock eu contratei muitos artistas dele. Eu admirava muito o trabalho deles. Nós nunca conversamos por isso, enfim, faz muito tempo que eu não falo com ele.
E eu admirava muito o trabalho deles, assim, e tal, e tinha lá naquela coisa do subconsciente, inconsciente, consciente, aí vamos entrar na psicanálise, mas deixa pra lá. Que eu queria ter a minha produtora e fazer as coisas acontecerem. E aí, também admirava muito a galera da Opinião Produtora, também via o trabalho Teve ali. aqui também o Alemão e o... O Alemão e o Magrão, pra mim, são duas pessoas, assim, de Porto Alegre, top 3 do negócio, tá ligado? Tipo que o entretenimento de Porto Alegre, puxa vida, cara, passou por esses caras. 17 e Opinião. E o Bar Opinião, acha outro case igual o Bar Opinião no Brasil. Eles fizeram quantos anos agora? 40 anos? 40 anos. E 40 nos 40 anos do Opinião Bar e Opinião Produtora, né? Que hoje eles administram o Araújo Viana, o Teatro Túlio Piva lá, né? Sim. O antigo Teatro de Câmara. E eles estiveram aqui, tem um matcast sobre esse assunto, falando da história da Opinião, tem um matcast com o Alemão e com o Magrão, também vale a pena. Nossa, como tem matcast, ele Licurgo. Vem cá, Licurgo, vem cá que eu vou te falar uma coisa. Tu já tirou o retrato com ele, né? Tu sabe que eu tô pensando em fazer um matcast contigo, Che, porque eu vou fazer um matcast, vai ser um silêncio, nós vamos ficar 1h30 se olhando um pro outro, porque tu não... Vou trazer um papel para tu desenhar. Não, porque eu faço matcast com todo mundo, vou fazer com esse louco aí também. Não, são 3 anos de matcast, né, Xena? Já estamos no número 163, 164. Então, é bastante tempo, né, Xena? Nossa. Já passou muita gente por aqui. Nossa. Tu viu só quantos aqui que nós estamos falando, que tudo já tiveram aqui conversando com a gente? E aí o pessoal de casa, os nossos perseguidores que querem conhecer a história, a biografia dos artistas, dos produtores, das pessoas que fazem a cena, não só em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né, Che? Porque nós tivemos o privilégio de ter a tua mão trazendo aqui a estreia do matcast, o Afonso Padilha. Foi legal aquele dia, eu nem sabia, hoje que eu fiquei sabendo que era o primeiro, né? Primeiro matcast, a estreia do matcast, que foi em agosto de 2020, 22, não, 22, 23, 24, não, 20, sei lá. Acho que foi lá em 22 mesmo. Nós trouxemos o Afonso Padilha para estrear o nosso matcast, o Bart que estava trazendo o Afonso para fazer show aqui no Bourbon Country, que nos deu essa mão e nos trouxe num sábado de tarde, né, Che? Até aquele show especificamente era dentro do Porto Verão Alegre, com os guris do Porto Verão. Que também Zé Vitor Castiel já esteve aqui contando a história dele, que ele é um baita produtor. Nós falamos de produção. O Zé e o Beretta também são duas grandes referências. E o Beretta esteve aqui com a patroa também para conversar com a gente também. Nossa, todo mundo já veio aqui. E aí, vamos lá, vamos focar aqui em ti, senão eu fico falando as coisas. Tudo certo. O humor, como é que é focada no humor por causa disso? O humor tem uma historinha legal, eu até já contei em outras oportunidades. Comecei com Cris e com Heron, né? Trabalhando esses dois produtos, mas tinha a banda da galera, tinha aquela banda da rádio, tinham outras coisas que eu fazia. Eu também trabalhava comercialmente para alguns clientes, porque trazia do tempo de pop rock, mas nunca tinha pensado que ia ser 100% focado no humor. E é engraçado estar falando desse ano dos 50 anos, né? Faz 90, hoje é 27, 97 dias que eu comecei uma nova empresa, que eu dei, a sensação de ter botado a artistaria pra dormir. É diferente de ter fechado o Porto Alegre Comedy Club. A artistaria tá muito dentro do meu coração, são 13 anos e boa parte toda a minha história como empresário, porém tem o término do Porto Alegre Comedy Club que me deu muita experiência. Mas agora eu tô apostando num novo projeto junto com o Gil Lisboa. Mas eu resolvi virar produtora de humor porque em Juí, num teatro lotado, uma vez uma senhorinha chegou pra mim e me entregou 2 ingressos e disse: eu não quero mais, não vou ficar, esse negócio era Hospício Comedy. Com o nome de hospício, eu tô sofrendo de depressão, meu marido morreu, não quero mais, não vou assistir, minha filha tá aí com meu genro, mas a minha amiga que ia vir não veio e tá todo mundo pedindo ingresso aí, não tem mais ingresso, vende esses ingressos, tu puder tu me dá o dinheiro, senão tá tudo bem. Eu falei, vou pedir uma coisa pra senhora, nem sei quanto tempo a senhora tá de depressão, não sei quanto tempo seu marido morreu, mas a sua filha ele trouxe pra dar risada, é um espetáculo de humor de 2 horas. Faço uma coisa na minha vida que é o exercício do tempo, eu comparo tempos
com o tempo que eu tenho para viver para aquilo que eu quero fazer. E isso, às vezes, me ajuda a conquistar as coisas que eu estou almejando. Então vai lá, sua filha lhe trouxe para isso. Assiste. Se a senhora não gostar, eu lhe dou seu dinheiro de volta. Mas daí, volta aqui, eu vou estar por aqui na bilheteria e tal. E na saída eu vou estar aqui. Aquele teatro pequeno do Sesc de Juí. Sim. E aí... Eu acho que fui eu que estreiei aquele teatro lá. Então. E aí ela, cara, ela foi convencida pelo meu blá 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 e ela entrou. Mas também esse teu blá 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 quase que me convenceu também, né, Che? Eu já tava e aí, cara, no teatro. Quando ela voltou muito emocionada. O espetáculo era muito engraçado. Ali te deu... Ela era muito parecida com a minha avó, mãe do meu pai, e aí ali ela, emocionada, trouxe a filha, foi ele, ela beijou minhas mãos, cara, sabe? Então esse dia pra mim foi muito marcante. Foi muito Essa história merece um brinde. Aí. Curu, traz o brinde dele. Vamos fazer um brinde aqui, porque a Vinícola Aurora é a maior, a vinícola mais premiada do Brasil. E tu vai ganhar, então, olha aqui, ó, um vinho tinto, Cabernet Sauvignon. Tu vai ganhar um Merlot Rosé maravilhoso também, tá vendo? Essa história da senhora aí, Che, que te fez essa declaração e tu focar no humor, merece um brinde, merece até um suco de uva integral, olha aqui, ó. É um também pro meu filho, um pra mim e um pra minha patroa. Família toda, hein, Che? O Rosé a patroa adora. É verdade. E tu vai... Porque a Vinícola Aurora, Che, são mais de 1.100 famílias que trabalham nesse projeto aqui e mais de 500 colaboradores. Então, olha o que tem de gente envolvida na produção desse material aqui. E sempre que eu mostro aqui, o pessoal de casa olha e fica com água na boca, né, Lu? E aí ficam querendo também, né, Che? Mas fica tranquilo, vai lá no Instagram e entra no sorteio lá, Che, que nós vamos sortear também um kit igualzinho esse aqui que o Bart vai levar, nós vamos sortear pra ti, tá vendo? Então entra lá, não esquece de marcar, @Vinícola Aurora, tá vendo? Vinícola Aurora, ó, viva o agora. Guarda lá, presta atenção, são 3 garrafas, tá? Tá Conta bom. aí, anota aí. Isso aqui é um avião. Ah, tá. Tu acha que eu não sei o que tu faz? Malandro, esses dias até garrafa vazia ele mandou. E aí tu focou no humor, que beleza. E trabalhamos aí, né, já bastante tempo, focado no humor. Quanta coisa a gente fez, nossa. O Rindo a Fu. O Rindo a Fu foi um festival que o Nando Viana, o Fetter, encabeçaram o projeto na época, e o Cris, e aí sempre convidavam outros comediantes, e durante um bom tempo aconteceu. Tu participou, né? Sim. Muito tempo a gente rodou pelo Rio Grande do Sul com Rindo a Fu, que é uma expressão muito nossa, né? Tá rindo a Fu. É verdade. Aí... É a hora do mate agora. É a Fu. Pode ser a Fuzel, né? É, de Afuzel, né? A Fu é a abreviação do Afuzel, né? O Tri Legal virou que Tri. E o teu primeiro show de humor já foi do Thiago Ventura. O meu primeiro, velho... não, eu acho que o primeiro de humor ratear foi o Papai e o Ataque dos Clones. O primeiro. Nacional. Ah, nacional? Pois é. De humor. Cara, o Thiago é uma das minhas... O que eu vou te dizer, velho? O Thiago, a gente... Foi no Rindo a Fu que tu trouxe ele. Eu trouxe ele no Rindo a Fu. Foi no Rindo a Fu. Foi. Eu me lembro. Teve um dos Rindo a Fu que veio... foi, na verdade, um projeto que a gente fez pro Porto Verão Alegre também, de 6 datas no Barra Shopping Sul, e que daí nessa galera estavam todos que hoje são muito estourados. Claro que sim. Participei desse lá do Barra. Foram 6 edições, que eram sexta, sábado, domingo, sexta, sábado e domingo. E aí tinha Paulo Vieira, Thiago Ventura, Afonso Padilha, Nando Viana, Igor Guimarães... Quem mais, velho? Acho que o Fábio Rabin fez também. O Fetter que apresentava. O Fetter apresentava, ele era meio que um mestre de cerimônia. E o Cris e o Nando eram os comediantes que estavam convidando os outros comediantes, né? E aí... O Cris e o Nando. Que baita evento, hein, Chico? E aí... E hoje isso aí não funcionaria? Ué, só falar com todo mundo e fazer, né, cara? A volta do Rindo a Fu no Araújo Viana. Fala com o Fetter lá, isso é um baita evento, já tem marca, tem tudo. Tu convida, fala com essa turma aí, Deus o livre. Tio. É verdade. Fazendo o mestre de cerimônias e... baita evento. E como eu tô dando essa dica, tu me bota também no evento. Licurgo não precisa, só eu. Só tu. E deu essa ideia aí, foi de quem? Do Nando? Tu? Cara, eu não lembro na época, eu acho que talvez eu falava muito. O Nando começou já, né, nesse... Ele tinha...
Ele fez a caneca do Jô, né? Ele tava estourado. Ali no inicinho, e aí o Edu Mendas me apresentou pro Nando. O Nando fazia muita coisa com a Balalaica, que depois virou Perestroika. E eu lembro que o Edu me apresentou ele. Minha guria já conhecia ele, tinha visto uma palestra uns dias antes. Daí a gente trocou uma ideia no Miau da Cabral. Do Nando? Com o Nando Viana. E é meu irmão o até Nando hoje. também tá para vir aqui, talvez semana que vem a gente consiga. Ele vai estar aí no boteco. Ele vai estar no boteco agora. Uhum. Então a gente tá pleiteando aí para ver se fala. Já dá um alô para ele lá, Che. Nós temos que trazer aqui 2 camaradas, Che, que são gaúchos e se despontaram no Brasil todo, né? Que é o Nando Viana e o Gil Lisboa. Esses 2 bonecos aí nós temos que trazer aqui, hein, Che? É uma vergonha nós não ter vindo aqui ainda, né? Nós temos que... Então, tá na tua mão, Bart. Eu sei que tu é o produtor, tu já trouxe o Afonso Padilha aqui, o Marcito, então tu vai trazer também o Nando Viana e então... O Nando, tu trabalhou com o Nando, né? Cara, a gente trabalhou muito tempo juntos, nossa. O show dele. Aí depois que ele foi morar em São Paulo, daí ele começou a trabalhar com o Will lá da CA, que é a produtora do Thiago Ventura, do Murilo Gun, do Jordan Matheus, Nini Magalhães, Felipe Cotti, uma galera. O Will, gente boníssima, um cara que eu admiro muito também. E é, tipo, hoje o Nando tá em São Paulo, mas ele volta e meia tá aqui, cara. A gente pode armar. Sim, ele é de Esteio, né? É de Esteio, é de Esteio. Família tá aí? Tá, a mãe dele e o pai dele. A irmã dele, se eu não me engano, mora em São Paulo também. Xia, então tu traz o Bart tem essa parceria com essas produções lá de São Paulo, onde tem todos esses figurões, né, esses caras grandes aí. Então esse show, tudo que vem aí, Thiago Ventura, Afonso Padilha, esses shows nacionais aí, tudo passa por ti, né, Bart? Então, uma parte deles, né, cara, é muito legal de ver hoje o mercado, sabe, Jair? Porque, Guri, desculpa, o Jair que tá por dentro de ti aí. Ai. É muito legal de ver o nosso mercado. Corta, Sibeliano, edita. Se a gente voltar lá no início da artistaria, o que nós tínhamos? Tu, os Guri do Homens de Perto, o nosso Tangos e Tragédias ao concurso, Paulinho Micharia, os Guris do Primeiras Damas... O Papael com o Heron entendeu? Olha o que abriu, olha o que virou. De fato. Olha quantas... Falou todos, né, Xinha? Era o que tinha naquele momento. Fazer o momento, exatamente. Tinha não quero ser injusto aqui, as meninas que faziam... Rádio Esmeralda. Isso, também, que eram uma referência, iam nas rádios e tal. Sim, mas era essa galera fazendo humor no Rio Grande. E o André Damasceno, obviamente, mas que o André Damasceno, naquele momento da vida, tava surfando a onda do, né, Globo, a novela. Pra mim, no humor do Rio Grande do Sul, e aí, longe de estar querendo vender verdade absoluta aqui, mas quem conseguiu perdurar por mais tempo nacionalmente falando, vivendo só do humor, foi o André no maior nível de exposição. Mas é só uma opinião. Ele ficou muito tempo na escolinha do professor Raimundo, muito tempo na Globo. Sim, ele foi pra escolinha do Barulho, escolinha do... E depois ele voltou pro Zorra Total, né? Exatamente. Enfim, é uma história muito bonita, eu acho muito bonita a história dele, mas era isso que nós tínhamos. E tu sabe que me convidaram em 2011 pra ir pro Zorra. Eu lembro da história, que daí ele queria que tu fosse mas aí queria que mexer no Guri da Uruguaiana, me mandaram passagem, me mandaram tudo. Eu fiz um formulário, preenchi, tinha que ter carteira, não sei do que, providenciei tudo, rapaz. Mas daí... Aí era na segunda-feira, dia 18 de abril de 2011, a estreia, onde ia estrear o tal do trem, do trem lá do Zorra Total, e eu tinha que estar lá, tudo passagem, tudo. Chegou na quinta-feira, eu me lembrei, eu digo, para um pouquinho, cadê o roteiro desse troço aí? É eles que vão fazer o roteiro? Como é que eu vou chegar lá e vou lá o quê? Aí foi, Maurício Sherman me ligou, disse, o que houve, Che? Eu digo, não, preciso saber que roteiro é, né? E aí foi quando eu fiquei sabendo que tinham... Imagina, Che, os carioca e os paulistas fazendo roteiro para um gaúcho. Adivinha, né? O que ia ser, né, Ligugô? Ele, barbaridade, aqui, ó, usar All-Star roxo de menos. Eu ia ter que usar, acho que, Melicinha. Eu ia acabar... Não, eu digo, não, tô fora. Rapaz, deu uma confusão. E de lá pra cá, o que virou o nosso humor?
Olha, tem bastante gente, o mercado do stand-up. A gente tem um mercado daí, porque tem outros produtores que fazem outros artistas e que trabalham com outros artistas que são da comédia nacional e trazem outros produtos aqui para o Rio Grande do Sul que eu não costumo trabalhar, ou não faço mais, ou já fiz um dia. Mas hoje a gente vê vários produtores fazendo shows de humor e vivendo da comédia. Produtores. Isso é legal, né? Se a gente for ver... Vários não, né? A meia dúzia aí. Não diz vários que tu listou aí todos grandão aí, passa por ti, né? Sobra poucos. Agora, já que então vou fazer uma pergunta queima-roupa e tu não vai pular isso aí, ó. Até parece que aqui tem uma pergunta queima-roupa. Che, o Silvio Helena, era bom, né, Che, nós criar uma pergunta queima-roupa. Pergunta queima-roupa assim, né? Apontando, olha para aquela câmera ali e responde. Tu conhece todos, né, Che? Qual é o que te faz rir? Qual é o que tu assiste e não vou dizer o melhor, porque senão tu vai ficar mais em cima do muro, ainda não vai querer descer do muro, mas assim, qual é o que tu... Diz um aí. Cara, tu talvez concorde comigo, uma coisa é tu sentar no teatro para assistir, ou tu sentar num comedy club para assistir. Outra coisa é estar trabalhando. E outra coisa são as redes sociais e o que a gente vê hoje nas redes sociais. Então, quando eu tô com o telefone na mão, alguns me pegam. Quando eu tô no teatro, outros me pegam. Então diz quem é no telefone e quem é no teatro. Ele quis enrolar e eu tô apertando ele. Cara, eu vou te falar de um cara que trabalhou um tempo comigo, que me pega muito quando... Em qualquer lugar, no rádio, no palco, chama Pedro Esmanioto. O Pedro Esmanioto, pra mim, é um fenômeno quando ele quer fazer as pessoas rirem. E quando ele é genuíno. Quando ele usa do talento que ele tem para fazer as pessoas rirem. O que quer que seja que ele esteja fazendo, seja num churrasco aqui, seja num... Ele faz as pessoas rirem. Ele consegue, ele tem esse dom onde quer que seja. E no palco, sensacional. No rádio, sensacional. Então, o Pedro, eu diria que é top 3 na minha avaliação. Viu só, top 3. O Pedro não veio aqui ainda, tá? Mas o Pedro tem uma justificativa. Ele disse, Che, não vou porque eu não vou em lugar nenhum, porque eu não gosto desses negócios de ficar conversando. E então, quando eu te falo... ele disse isso, eu vou fazer o quê, né, Che? Vou trazer ele amarrado. Agora ele tá morando em Santa Cruz, né? Sim, filhinho novo. Tá tendo uma vida lá bem interessante agora. Faz tempo que eu não falo com o Pedro. Ele tá distribuindo um conteúdo no YouTube muito engraçado sobre algo que ele tem muito conhecimento, que são carros, né? E tá voltando com o Alcemar, que pra mim é um personagem... Que bom, né? Muito legal, muito legal. Parabéns, e no palco, Thiago Ventura, que tu citou. Sentar para assistir um show do Ventura é uma experiência dentro da comédia stand-up. Dentro da comédia stand-up, que a gente, por exemplo, hoje eu tô num projeto com o Gil Lisboa de uma nova empresa, que quando eu vi ele agora no Teatro São Pedro, eu fiquei muito feliz porque o Gil tá fazendo uma entrega também muito genuína, muito. Ele tá fazendo um show completamente diferente, não é mais comédia stand-up. O Gil já surfou pela onda do stand-up, mas hoje não. Hoje é um show de humor que tu não sabe o começo, muito menos o fim. E ele entrega um show de interatividade com a plateia, feito no grau, porque ele tá se divertindo. Porque ele tá curtindo aquilo ali que ele tá fazendo. E isso é quando eu falo, tá sendo genuíno. Agora, a experiência comédia stand-up com o Thiago Ventura, velho, quem não viu ao vivo não sabe do que eu tô falando. Ele manda bem. Eu acho que o Marcito lembra, né? O Marcito é o nosso cara. O Marcito é o nosso Thiago Ventura. Exatamente. E não é só porque os dois são de quebrada. É porque eles sabem entregar o que eles querem entregar. E o Marcito, o Ventura vem, o moleque de quebrada, o cara da pose de quebrada. Pô, cara, PlayStation, FIFA. O Rabinho uma vez fez um texto a respeito do Ventura que eu achei muito bonito, que ele falou, é o nosso Michael Jackson do stand-up. O Rabinho falou essa expressão. O Marcito, ele é o nosso cara que representa aquele vileiro que todos nós conhecemos ao longo da vida, sendo que é um baita professor de história, que sabe tudo de história, que deu muita aula em cursinho. Então juntou a fome com a vontade de comer e foi pra cima do palco. Ele já fazia, tu sabe, professor de cursinho é um cara que se apresenta pros alunos. Ele não é que nem o professor tradicional de escola, que passa o conteúdo e quer de volta. Não, o professor de cursinho já é descolado. Sim, o próprio André Damasceno, ele era professor de cursinho. Exatamente. E no final ele dizia pra galera, se vocês se comportarem, no fim eu vou imitar o fulano e tal. Daí o pessoal
prestava atenção na aula e depois no final ele fazia uma imitação. Então foi aí que começou também essa experiência, né, do André Damasceno. Então é bem por aí também, né, Che? Então, mas o Marcito é gênio, o Marcito é o cara que vai acontecer, não sei se nacionalmente, porque a fala dele é um pouco regional, né, Che? Então, todas as experiências que a gente teve até agora lá em São Paulo foram muito gratificantes. Foi muito legal, funciona, não é só gaúcho na plateia e assim, cara, a gente tem muito de até as expressões que há cerca de 10 anos, 20 anos as pessoas não se ligavam. Hoje já se liga, tem muita coisa na internet, tem muita coisa na rede, já sabe. Uma lá que outra, mas todo mundo sabe que bergamota não é bergamota, não é mexerica, sabe? Então tem alguns, principalmente algumas gírias que talvez deixe os caras na verdade, eu também quando faço shows, né, fora ou até mesmo aqui, em eventos de convenções, que às vezes tem 10% de gaúcho e 90% do resto do Brasil. Tchê, não tem problema nenhum, todo mundo já... E se não conhece a história, vai rir pela maneira e pelo jeito do gaúcho. Exatamente. Então tem essa coisa assim, que todo mundo me pergunta, né, Tchê? Mas quando tu vai para São Paulo, mas quando tem um show nacional, como é que tu vai fazer? Tchê, eventualmente tu troca um local, troca entendeu? Às vezes eu digo, aqui eu chamo de funda. Lá, de repente, tem que dizer estilingue, tem que dizer, entendeu? Bodoque, porque lá na região... Mas é coisa mínima, né, Che? E é normal também, quando eu falo de cidreira, né, porque eu quero representar uma praia mais popular, às vezes fora daqui tu tem que falar uma outra praia, né, que seja popular lá na cidade deles, né, Che? Eu acho que é o mínimo que todo mundo faz dessa preocupação. Né? A gente está cada vez mais globalizado e aí como país... Curiosidades de produção, a gente quer saber os bastidores, Che. Tem história engraçada de show que tu possa contar, que aconteceu na estrada, ou tem alguma coisa aí, fala o que tu achar que exigência de camarim é outra pergunta, que eu vou fazer depois. Mas primeiro, de coisa engraçada. Cara, eu vi um grande artista da música nacional não entrar no camarim porque ele era todo branco e não tava todo branco dentro do camarim e ele Roberto Carlos reclamou para a produtora e voltou para a van. Não, mas não quero falar o nome. Mas, começa com Guilherme. Vamos fazer um jogar. Mas que segmento é, ao menos? Música na. Pop rock. Pop rock. Vamos ver, pop rock. Vamos pensa. Numa grande convenção que rolou em Guaíba. Convenção não, era Lulu Santos. Não sei. É o mais cri-cri. Enfim, vi uma cena dessas assim. E aí, Xê? É muito ruim, né? Porque tu é como é que tu resolveu posições. Tu que era o produtor de serviço. Aí é que tá. Tudo depende daquele determinado baile, o que tu tá fazendo ali. Baile na gíria, né? Eu vou produzir um show do Jair em tal lugar. O Jair não sei. Desculpa, vou produzir um show do Guri em tal lugar. Do Guri, agora... Beleza, eu contratei o Guri, eu tô pagando pra ter o Guri, é uma coisa. Eu fiz uma parceria com o Guri, mas tem o fulano de tal lá da cidade que tá pagando. Depende do que tu tá exercendo naquele momento como produção, entende? E ali eu só era um contratado da Toyota pra tá lá fazendo a abertura do evento junto com o Bives, que era o outro comunicador que ia abrir pra nós, e como eu era o cara da Pop Rock, eu tinha conseguido o artista. O Bives que trabalhava no também foi do cafezinho e tal, tá numa rádio lá em Santa Catarina, numa praia em Santa Catarina. Figuraça. E aí, cara, a gente foi abrir. Eu não tinha envolvimento com aquilo ali de produção. Eu só com, meia dúzia de contato que tu... E aí eu tava lá e aí eu vi a cena. Mas aquilo me marcou, assim. Mas já vi muita coisa, né, velho? Nossa senhora. Fala uma aí. A música, já vi vagabundo sair do camarim, a namorada tá no camarim e atender bem outras namoradas em outros camarins. Já vi... Atender bem, tu perseguidor sabe o que é, né? Nós não vamos falar aqui explicitamente, né? Sabe o que quer dizer atender bem? Vem cá. Curva, tu quer que eu te atenda bem? Assim, não nesse sentido, né? Não. Cai fora, só porque tu pintou a unha, vai te deitar, ó. Jaguar. Cara, já tiveram... no camarim, vai fazer atendimento no camarim. De fã? Num festival da Pop Rock, que eram os aniversários da Pop Rock, e... As fãs vão no camarim?
iam naquele tempo, né, cara? Agora, voltando com a Artstar, que é a nova empresa, nós juntamos, eu e o Gil, Artistaria e Startar. Fizemos a Artstar. Chamamos o Jackson, dono do Minha Entrada lá de Santa Catarina, e dissemos, ajuda nós e bota uma prata e vamos embora. E aí estamos no Novo Peitaço, é a nova empresa. Artstar. A gente quer transformar isso num verbo. A gente está num prédio ali na Ijuí, fazendo podcast, com estúdio de podcast, fazendo música com os guris do trap, fazendo produção dos artistas que a gente representa, o Léo Ritter, o Marcito Castro, o Teteu Severo, que é um fenômeno. O Teteu Severo, ele é que nem o Gil e o Marcito. Que nem o Gil. Eu me orgulho muito de ter conhecido o Gil com 16 anos e de ter conhecido o Marcito lá em 2019 no meu comedy, porque o Marcito, quando eu vi, eu falei, pô, fenômeno. O Marcito foi o que estourou mais rápido. Normalmente, essa galera toda que tu falou teve que gramear um tempinho, tá na batalha pra, pum, quando vê a história. Os nacionais. Até os nacionais. Todos eles. Quando a gente tá falando desse Rindo a Fu aí, que todos eles vieram, nenhum deles. Olha onde tá o Paulo Vieira hoje. Olha onde tá o Igor Guimarães. Olha o próprio Ventura. Essa galera tava lá começando há cerca de 13 anos. Eles estão surfando essa onda aí de... 13 anos? É o início da artistaria, isso, né, cara? Caramba. O primeiro Rindo a Fu, esse festival surgiu logo que o Nando entrou na produtora. E aí já tinha o Cris e tal, e aí vamos de Rindo a Fu, vamos de festival. Quer dizer que a artistaria agora com a parceria do Gil e do outro camarada lá o Jackson do Minha Entrada lá de também Santa é parceiro. Catarina. É nosso parceiro há muito tempo. Vocês criaram agora a Artstar. Juntamos as duas. A empresa do Gil chamava Startar. A minha chamava Artistaria. De setembro até dia 1º de março, nós assinamos todos os shows como Artistaria e Startar, as duas juntos na realização. Agora nasceu a Artstar. A Artstar, de 1º de março em diante, está operando. Nós somos uma nova empresa, um novo local, entregamos uma nova estrutura. Quem são os artistas do cast, como você disse? Então, Marcito Castro, Teteu Severo, Léo Ritter, que está distribuindo um conteúdo muito legal, principalmente para quem gosta do mercado espírita. Temos o Telima, temos o Filipe, e a gente está fazendo os shows do Gil em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Gil é um artista da Non-Stop, é comandado pela Non-Stop, tem relação de trabalho com a Non-Stop. Mas nós estamos realizando aqui porque a Startar, que era a empresa do Gil, já fazia isso. Só que a Startar veio muito trazendo um conteúdo do digital. E a Artistaria é essa experiência toda de produção. Juntamos as duas, virou Artstar, que a gente quer que vire um verbo. É a nossa pretensão. A gente quer que a galera que queira artistar com a gente vá lá conhecer o prédio, vai fazer coisas com a gente. Artistar é um verbo, né, Xê? Criando um verbo. A gente quer que vire, mas isso vai levar uns 10 anos. Mas tá tudo bem, a gente vai fazer. Que legal, né? Poxa vida. Esse é o projeto. O guri vai lá artistar com a gente vai fazer o campeonato, dá pra inscrever o Licurgo, vai ter o campeonato de quem come mais hambúrguer. Isso junto com a galera da Severo, junto com a galera do Meu Rango a Fu, e aí eles vão estar fazendo junto com a gente. Quem come mais o quê? Quem come mais hambúrguer. Na Severo, Garage? A Severo vai estar junto com a gente, Severo Garage. Que é lá do Fetter, do Elinho. Parceria do Fetter lá. Que era a galera que tinha a cozinha no meu comedy. Então, é os amigos. Vão fazer que fazem o podcast Meu Rango a Fu. Meu Rango a Fu. Exatamente. Já tive lá. Muito legal, Xê. Nós vamos lá fazer. A gente podia fazer um matcast lá para fazer o campeonato de quem bebe mais chimarrão. Que barbaridade. Então tá, mas aqui aqui então essa produção agora é tudo com a Artstar. Tudo com a Artstar. Aqui esses shows cuida todos. desse. A gente abriu dia 1º de março com 133 shows. Abrimos 1º de março, inaugurou Artstar, novo logotipo. 133 shows. Agora já tá batendo uns 150 aí. Claro, já entregamos vários, né? De 1º de março até agora. Sim, o Marcito tá fazendo 15, 20 por mês. O Marcito tá nessa base, assim. Tu sabe, né? É difícil, às vezes tu não concilia a data, às vezes tem alguns vendidos e tal, mas é nesse clima aí. O Marcito tá indo muito bem. Mas olha, Xê, eu quero aproveitar aqui esse embalo aqui, que essa conversa tá boa, né? Dessa turma toda aí que tu falou do Thiago Ventura. O Thiago Ventura tá meio careca, não tá? Meio tu tá sendo camarada, né? Eu tô lembrando dele. Foi tudo ali, guerreiro. Porque agora nós temos aqui um recado do Instituto Alme.
sobre transplante capilar. Por isso que eu dei um toque nessa história. O Marcito é outro que precisa. O Marcito também. Temos que conversar, né, Marcito? Porque olha aqui, ó, se está começando a perceber que está tendo queda de cabelo, as entradas estão aumentando, já estão virando saída, né, Che? Então aqui está começando a te incomodar com a calvície. Então aqui, ó, presta atenção nesse recado, hein, Che? Calvície, hoje em dia, dá para tratar na boa aqui em Porto Alegre. Não precisa mais ir para a Turquia, porque teve um tempo que tinha que ir para a Turquia, né? Agora aqui, tem clínica especializada aqui em Porto Alegre, com equipe especializada, e com o Dr. Márcio Volks, lá e toda a sua equipe, tu consegue um tratamento sensacional no transplante capilar. Quer saber mais? Tu vai lá direto lá, www.institutoalme.com.br, ou vai no Instagram também, que é antes, né? É @almeinstituto. Agora, se tu quer estar com pressa, já liga lá, rapaz. WhatsApp 51, anota aí, 980625324. Já liga lá e te informa que tu vai ver que é bem mais tranquilo e bem mais barato que tu pensa. Tu vai ter a tua autoestima de volta. Vai recuperar a autoestima. Ou vai ter autoestima. Talvez o cara nunca teve autoestima, vai ter daí. Tá vendo? Então, essa é a barbada. Agora eu quero falar contigo sobre um grande projeto, que infelizmente acabou, né? Por conta depois tu vai contar. Porto Alegre Comedy Club. Porque essa experiência, como é que foi? Essa experiência foi muito... Sociedade. Fetter, tu, Nando... Thiago e Afonso. Um dia eu e o Thiago... Só fera. Um dia eu e o Thiago, a gente estava dando uma banda, a gente já falava muito em ter um comedy club, eu, Thiago, Nando, Afonso, enfim. Nessa época o Fetter morava nos Estados Unidos. E aí, um dia eu e o Thiago tava dando uma volta e eu falei, cara, uma amiga minha me mostrou aquela loja ali, ó, e tal. E aí a gente foi olhar a loja, era lá no Pátio 24, ele falou, vamos ladrão, daquele jeitão dele. E aí ele disse, quanto é que tu acha que dá? Eu falei, não faço ideia. E aí, mas o máximo, eu falei, X. Cara, daquele valor que eu falei pra ele pro valor que a gente teve que investir, deu 3x. O X coração, um X tudo e um X calota. Mas a gente realizou o sonho, sabe? Foi muito bonito, foi muito legal. Mas o que é? Todo mundo casou a grana? Cada um de nós casou a grana. E aí dividimos e fomos... Foi muito difícil, foi muito desafiador. Cada vez que tem que botar dinheiro num negócio desses, mas eu não tenho... E conseguimos, inauguramos. Foi incrível, 29 de maio de 2019. Essa data nunca mais sai da minha cabeça. Durante 10 meses a gente viveu um sonho. Foi 10 meses. E aí chegou o morcego, né? Quando chegou o coronavírus trouxe muitos problemas para todo mundo. A gente ficou muito... E tu que administrava? Eu era o sócio operador. Eu era o administrador do representante legal. Produção, agendamento... Agenda de show. Claro que tinham muitos profissionais que me ajudavam, né? Porque na verdade é o seguinte, né? A gente pensa assim, um comedy club, né? A gente pensa no artista, agenda. Bom, se tu tiver uma agenda boa, né? Claro, a agenda é fundamental, né, Chico? Tu tem que trazer público e aí tu usa exatamente o artista que vai se apresentar para trazer esse público. Só que tem uma estrutura de bar, Jair, que envolve garçom, cozinha, equipe. Durante o dia tu tem que abastecer, comprar o gás. Deus o livre. Eu tinha um grande amigo que infelizmente o Corona levou, que era um dos sócios do Grupo Severo, Geraldo Nunes, um cara fantástico, que me ajudou muito naquele período, um dos caras mais feras que eu conheci, enfim. Infelizmente o Corona levou... Que ele chegou pra mim um dia num churrasco lá na HD, onde a gente jogava bola, e falou assim, velho, tu tem certeza? E ele é, pra mim, o número 1 dos empresários que eu conheci na minha vida. Deixou um legado, deixou uma história linda pros filhos. Ele faleceu, infelizmente, do corona com 57 anos. Ele disse assim, tu tem certeza, Bart? Falei, qual é, Geraldinho? Vai dar tudo certo. Ele falou, não, velho, olha só, tu tá no teu cavalo, nessa velocidade subindo o morro. E tá tudo certo, Bart, tu tá cada vez melhor. E tu vai continuar subindo. Agora, se tu montar um comedy, tu vai montar um bar, meu irmão. É que nem subir num cavalo de prado, ele disparar e de vez em quando tu vai cair. Ele não vai parar e tu tem que correr atrás. Empreender no Brasil é exatamente isso quando tu não tem experiência.
Eu abri a produtora, hoje eu tô abrindo outra produtora com o Gil, não tô dizendo que tá docinho, tá difícil pra caramba também. Quer ser empresário no Brasil, eu ouvi essa frase uma vez, quer ser empresário no Brasil? Tem que saber dormir no barulho, senão não dá. Nem vem, fica lá, ganhando teu salário, tranquilinho. O comedy eu não conhecia a operação que tu acabou de descrever. Isso aí. É uma pauleira e um entra e sai de dinheiro diário, ainda mais uma casa de 230 lugares que tinha 3 turnos. A gente operava de manhã com... Tentamos fazer um coworking que nem andou, o almoço nós fizemos, largamos vendendo 250, 200 almoços por dia e foi caindo e não deu, e tentamos várias alternativas para voltar ao almoço. O comportamento de almoço é outra história, é outra diferente. Equipe, inclusive, se tu tem um restaurante para jantar, é uma coisa. Se tu tem um restaurante, o mesmo restaurante tu opera almoço, é outra coisa. Até a equipe, né, Chico? Outro comportamento, outro público, outra necessidade, outro tempo das pessoas, tudo, tudo. Tem gente que não janta. Tem gente que janta só uma coisinha que outra. Então o teu atrativo como jantar é bem diferente como produto, mas enfim. E aí quando chegou o corona, a gente contraiu um endividamento muito grande por causa de todas as coisas que aconteceram. Ficamos quase 2 anos sem conseguir operar. E aí tinha aquela coisa do distanciamento e volta, e a conta lá era cara, embora tenha diminuído bastante. Nós tínhamos uma folha muito grande e tal. E aí, como negócio, velho, eu ouvi uma frase também uma vez que disse: negócio é que nem filho. A única diferença é que filho tu tem que levar até morrer. O negócio tu pode matar. Se não tá mais te dando dinheiro, não tá mais te dando dinheiro, tu tá tomando prejuízo, acumulando dívidas, tem que fechar, velho. E tinha um negócio que acontecia lá, que foi muito importante para a cena gaúcha, que era a segunda que fazia a segunda chance, né? Tinha a segunda chance. Começou com... A gente tinha o sábado com os gaúchos, que era... não vou lembrar o nome agora. Mas o segunda chance era sensacional, porque abria para 7, 8 comediantes, né? Toda segunda-feira, pra galera testar piadas e fazer a noite de piadas, que hoje o Marcito tá fazendo no que tu participou lá na Henrigues, convidando a galera para contar novas piadas, né? Porque na comédia, para quem não sabe, tu precisa amadurecer a piada. Tu faz ela várias vezes em cima do palco até chegar num nível que tu diz: bah, agora ela tá entrando, tá boa, tá vindo, eu sei a hora certa de dar ela. É que nem antes tu tava falando de produção do artista, o que as pessoas não sabem, do comedy e tal. Eu considero que o artista, no evento, é a cereja do bolo. Mas tem que ter uma produção boa pro bolo tá ali, pra cereja tá ali. O artista entrega o que todo mundo foi buscar. O artista entrega aquela sensação maravilhosa de tu estar em contato com a arte. Mas antes disso, para que tu consiga sentar na poltrona, aconteceu muita coisa meses antes, que foi a produção que fez. E a produção é a responsável por essa realização. A produção é que faz com que o artista chegue no final e receba um aplauso de pé. Porque senão, ele não vai ter o palco, ele não vai ter o teatro lotado, ele não vai ter todo o corre que é feito antes de divulgação, de marcar data, de adiantar um dinheiro, disso, daquilo outro. Então eu considero que todo evento que a gente vai é uma junção de atração com produção, que traz o público. É verdade. Não, é fundamental, né? Ter uma produção que cuide bem do artista e do espetáculo, né? E do público, né? E do público. E nesse período do Segunda Chance, o Marcito apareceu ali. Foi ali que ele despontou. Betina também. Betina, Nelly Coelho, o próprio Paulo Carroça. Não quero faltar com nenhum, assim, a galera toda que tá vindo aí. Hoje a gente tem uma... O Alex Sanhan também, né, Chico? O Rafael Rita. Faz horas que eu não vejo nada do Rita. Pois ele tá meio afastado. O Rita andou lá, fez bastante coisa. O Alex Sanhan, que esteve aqui com a gente também, que tá sensacional, um matcast com ele. Fora de série. Personagem engraçado. Tá, e aí, quando é que fechou? Porque daí passou a pandemia, voltou, vocês fizeram um show... até para arrecadação, né, para tapar o furo lá de verba. Vocês fizeram com toda a equipe, todo o elenco, no Araújo. 3 sessões no mesmo dia. Araújo, Viana. Ali deu uma grana, né, Chico? 9.700 pessoas. Daí ajudou a pagar as despesas do... Ajudou bastante na época. Mas depois, como é que foi o negócio? Logo em seguida, daí não... Cara,
Eu considero que houve um fenômeno no entretenimento, que os pequenos equipamentos ficaram muito tempo grameando e os grandes equipamentos explodiram. Eu considero, porque com a produtora, eu antes da pandemia fazia poucos Araújo e depois da pandemia fiz muito com a produtora. O comedy foi perdendo, eu não sei, cara, é tipo assim, quando um show não lota, fica todo mundo achando mil motivos. O fulano que fez no mesmo dia, porque choveu, porque o ingresso estava caro, porque não sei o quê, porque bababá, tu acha mil motivos. Desculpa, né, Gê? Mil motivos. E nunca é porque o produto não levou gente. Quando lota, o artista é pica. Tuba, não. É exatamente isso. Eu não sei por que o meu comedy começou a decair. Talvez tenha acontecido isso por... Não sei, cara, o medo das pessoas, da pandemia, enfim, mas a gente nunca mais faturou o que faturava antes da pandemia. E lá era uma conta cara. Era uma conta cara. Se eu chegar pra ti hoje e disser assim, ó, eu vou te dar uma empresa pra tu tocar, que tu vai abrir, tu vai faturar, tô falando um número a esmo, 1 milhão por mês, mas tu vai custar 700. É um risco, né? Tu quer ou tu não quer? Tu pode ganhar 300. Tô te jogando no teu peitão agora. 10 meses tu vai estar assim. 10 meses eu te garanto que tu vai faturar 1 milhão e vai... Que não era esse o número, era bem menos, mas ok. Tu vai faturar 1 milhão e vai te sobrar 300 pra realizar um sonho. Tu ia? Agora não ia. Mas eu não tô te dizendo que vai chegar um morcego voando na tua vida. E que vai te arrombar por 2 anos, com o perdão da palavra. Não complicou, né? Isso que vocês tinham a força desses artistas nacionais e mais a força do Fetter também na divulgação da Atlântida também, né? Eu e o Ventura convencemos o Afonso Nando. O Afonso Nando não queria. O Afonso até o final tava achando que ia dar errado. Entendeu? E deu, né? E deu, mas E o Fetter, numa das vindas dos Estados Unidos, me falou, mano, que troço legal, que bababã, a gente se conhece desde 97. Pô, eu pilho de entrar com vocês, a gente já tava precisando de mais uma prata, porque, né, tava obra, sabe como é que é obra? O Afonso estava certo. O Afonso estava certo, cara. É que ele foi pobre e não gosta de gastar dinheiro, ele tem essa fama de ser... Cara, pra alguns é assim, pra outros é um cara controlado, coordenado, enfim, mas é isso. Olha, deixa eu te falar desse nosso parceiro aqui, ó, que agora tá com a gente, que é o Iergues UniaSelv, tá? Ele, nessa questão de EAD, curso de graduação, pós-graduação, técnico, profissionalizante, tá? Agora é o Iergues UniaSelv, bora que vai. Se tu tá querendo dar aquele up na tua carreira, e se tu te ligar lá, tem matrículas, as matrículas abertas com um desconto de 60% no curso todo. Tem cursos, são mais de 200 cursos, e o EAD, sabe como é que é? Tem flexibilidade de horário para tu estudar, estuda no teu tempo. Então, para tu garantir essa bolsa que eu estou falando, que tem lá de vários percentuais, tem cursos que tem até 60%. Tu chama agora no WhatsApp lá, 51 30 79 8400. Já entra lá para saber são 200 cursos que tem. É bastante coisa, hein? Para tu te qualificar. Pode ser na graduação, pós-graduação, técnico ou profissionalizante. Iergues UniaSelv. Bora que vai. Agora vai. Cara, mas tu escreve também, né, Che? Tu é também metido a escritora. Como é que é esse negócio aí? Tu chegou a escrever. Quando o Cris foi pra praça, tu que escrevia lá no início, não? Escrevi alguns roteiros pra ele. Então, pra galera que é roteirista... Mas tu é engraçado? No teu dia a dia? Não. Mas pra escrever, tu manja. Cara, a gente fez um formato ali, eu nem me considero um roteirista, longe disso, porque muitas coisas dos produtos que eu ajudei a criar, eu não fui pra caneta. Os roteiros da praça foi um acontecimento naquele momento quando o Cris entrou, que dentro das ideias que ele queria, eu fiz as laudas, entreguei as laudas bem, ele gostou, e aí quando eu falo bem é porque na avaliação dele ele gostou e ele usou. Isso foi por um período, foram uns 8, 10 roteiros. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de rima, gosto muito de poesia, gosto muito de... E agora, uma das coisas que me seduziram a entrar nesse projeto com o Gil são os estúdios, é a música, porque eu quero muito que as minhas músicas estourem das coisas que eu escrevo. Porque depois que a IA entrou na minha vida, e os próximos 50, que eu quero chegar no 100, eu vou trabalhar isso. Tá ligado no Dado Schneider? Sim. O Dado Schneider defende que a nossa geração vai chegar no 120.
A nossa geração vai ter a longevidade mais ou menos nesse clima. Ele fala isso na palestra dele, porque o avanço das tecnologias, o avanço da medicina e o comportamento da nossa geração, eu treino todos os dias, hoje, de segunda a sábado, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Por quê? Porque eu tenho um guri de 8 anos e eu quero durar. E eu quero o máximo possível estar junto com ele. E nessa condição, se a minha geração vai chegar na média dos 120, eu bato 100. E aí o 100 vai ser com esse comportamento daqui pra frente. E aí depois de muita psicanálise eu tô largando as minhas letras, porque com a IA eu jogo as minhas letras lá, escolho as coisas e faço música. E eu comecei a ver minhas letras virarem música, porque eu não sei tocar nem pedrinha na água. E aí eu disse, caramba, tem um caldo aqui. E comecei a gostar, e as pessoas que eu tô mostrando estão gostando, e é muito engraçado de mostrar, e as pessoas olham e dizem, bah, quem é? Eu digo, bah, é IA. E aí já perde um pouco da legitimidade, né? Mas porque a melodia, no caso, a letra tu coloca na IA e escolhe os instrumentos, os ritmos e ela te entrega. E a melodia é feita pela IA. Pela IA. E ela te entrega. Quer dizer, então tem aquela coisa, antigamente o camarada às vezes fazia letra e música, às vezes o cara escrevia, tu teria que chegar perto de um compositor, e aí ele com um instrumento, com violão, com teclado, faria a melodia, né, encaixando, isso a vida inteira foi assim, né, Chico? Agora tu imagina como é que tá o mercado da produção, do mercado de jingles. Em polvorosa. Mercado de jingles, as produtoras de áudio. As produtoras de áudio hoje estão passando por esse perrengue, né? Porque, por exemplo, na época, a cada 2 anos, che, tem um boom nesse mercado que são as eleições, né, che? E aí o mercado de jingles e produção de áudio tem um faturamento bacana, porque tem muita produção de jingles, né? E agora, che? Eu tô há 2 anos mergulhado na inteligência artificial. Fiz o curso da Faculdade Exame. Eu tô vivenciando porque eu quero potencializar 3 pilares nesses meus novos 50. Que é tudo que eu sei, meus 30 anos de produção, minha história, minha vida, minha família. O que eu tô aprendendo, que é a IA, porque eu acho que daqui a 5 anos a gente vai conviver diariamente com coisas que não tem mais como fugir. E o terceiro é o que eu quero aprender, que é o que eu tô vivendo com meu filho. Então, nisso, eu tô percebendo que a gente tá vivendo um fenômeno meio parecido com o táxi Uber. As pessoas estão meio que assim, não, só um pouquinho. Quanto motorista de táxi tem hoje dirigindo Uber, mano? Tá tudo certo. A IA não vai substituir os seres humanos. Os seres humanos que souberem usar a IA bem, substituirão os seres humanos que não souberem usar. E aí, se as produtoras de áudio e que fazem jingle e tal quiserem virar a cara para isso e não usar, vão estar vacilando. Tem que usar. Ah, mas antigamente para tu masterizar uma música levava um tempão. Claro que, volto a dizer, eu já tô com um cara que faz guias para todas essas músicas que eu gostei na IA, eu botar na mão dele para ele me entregar todas elas musicadas por um artista. Poxa, o cara que foi dono da artistaria, que vive da arte há tanto tempo, eu sei o valor do artista. Nunca vai ser igual. A caneta sempre vai fazer diferença. Mas eu não posso deixar de ver que tem a alternativa de usar. Que loucura isso, né? Cara, depois que a gente sair do ar, eu vou te mostrar umas coisinhas que tu não vai acreditar. Sabe que esse negócio de IA tá uma loucura mesmo, né? Porque eu até falei pra Silvia Helena, mas o que tu entende, o que tu tá fazendo o curso e tal, é também, nós estamos falando da parte de música, né? Mas na parte de vídeo, tu também tá ligado? Na parte de vídeo também, tu também tá ligado nisso aí também. Tá uma loucura, né, Chico? Tá. Tu pega uma foto, outra, e bota as pessoas se beijando e tal. Até falei pra Silvia Helena. Silvia Helena, eu já falei pra ela, ó, fica ligada. Se aparecer um vídeo aí, eu, né, beijando uma guria bonitona e tal, tu sabe que é IA. Eu falei pra ela. Tem um vídeo da... Aí sabe o que ela falou? Claro que só pode ser IA, né? Tu beijando uma guria bonitona. Ele me torrou ainda, che. Mas que barbaridade. Não, então, uma loucura isso aí, rapaz. Esse dia eu cheguei em casa, rapaz. Eu cheguei lá no estúdio, né? Lembra? Lá no galpão. Cheguei lá no galpão. Tu não acredita, che. A Alexia tava discutindo com um aspirador de pó. Tá sim, rapaz, tá uma loucura isso aí. É impressionante. Não, tá, a coisa tá de um jeito que, olha, vou te falar, meu, pá. É tipo... Mas a comédia não tem como, né, a IA ir pra cima do palco, né, substituir a gente, né? Não. Eu lhe a IA pode te substituir. Não? Tu acha que não?
Não substitui pessoas, mas talvez não sei se viveremos, mas quem sabe daqui a 20 anos não terão robôs fazendo comédia. E aí? Hoje tu entra em qualquer aplicativo da China, dos Estados Unidos, tu consegue comprar um cachorro robô por $30 mil. E esse cachorro robô cuida da tua casa, tira foto, te manda foto antes de tu chegar em casa, não come ração que os nossos, né, nossos pets comem. E, tipo, tá aí. Pode comprar $30 mil. Olha aqui, ó. Tu tá falando em cachorro? A Nutrilha é nossa parceira aqui, che. O sentimento pelo cachorro, o amor pelo cachorro, não tem como. Nós já falamos da Nutrilha pra ele, não? Não. Então vou te falar. Tu tem cachorro? Tenho, birico. Birico. Biricão. Então deixa eu te falar aqui. Biricoidezoide. A Nutrilha é nossa parceira aqui há muito tempo, che. E ela te mandou aqui, ó. Olha aí. Ei, Birico se criou. Aqui, ó. A Nutrilha, deixa eu te falar um pouquinho, porque a Nutrilha, ela é a nossa parceira, ela é uma empresa gaúcha lá de Garibaldi, né, que é, com certeza, a maior qualidade e tem um carinho para cuidar dos nossos companheiros de quatro patas, né? Olha aqui, a Nutrilha faz a Birbo, é responsável pela Birbo, faz a Monelo, que é a ração mais vendida no Rio Grande. E que o Birico ama. É? É essa aí que a gente dá pra ele. E a Selecto, olha aqui, ó, é a Selecto by Monelo, é a prêmio especial. Bah, se criou o Biricão. A Monelo é a número 1 no Rio Grande, né, che? É isso aqui que ele come? É essa aí que ele come. Mas então, vamos olhar o Birico aí. Tu trouxe a foto do Birico? Vou mandar o Birico. Eu trouxe a foto do Birico, cara, Mas olha o aí. Birico é o quê? O que o Birico é? É um caramelo raiz, entendeu? Eu defendo que caramelo tinha que ser uma raça. Mas ele não é muito raiz, não. Ele tem uma coleira toda feia. Ah, a coleira é frufru. A coleira é frufru, né? É, pra raiz, né, Licurgo? Peiteirinha. Pra raiz, né? ele tá cheio de frescura. Ah, mas vira-lata. Esse é o legítimo vira-lata, cara. E come Monelo, é. E se rateia e deixar qualquer lixo de banda, ele vira-lata e cavoca o lixo. Aí que veio o vira-lata. Mas vem cá, eu vi que tu tem, como é que é o negócio ali? Eu tenho uma tatuagem da Tina, que é a minha outra vira-lata, que era igual a ele. E que... Trouxe a foto também? Tem uma que gerou essa tatu aqui, deixa eu mostrar pra câmera ali. Essa foto aí gerou essa tatu. Essa foto gerou... Ah, mas é igual, che. Quem é que fez isso aí? Esse aqui foi o Vini. Ele é Não é o Vinícius o nome dele? É Vinícius, Ah, eu sei quem é. O Vini Tatu. Ele tem podcast também, cara. Ele faz um podcast. Vini Tatu. Vini Vamos Tatu, olhar depois. Ele faz podcast também. E olha só, essa aqui é a Tina. Essa é a Tina. Quando ela morreu, eu fiz a tatuagem e ela é muito parecida. Olha, a história é muito louca. Como é que essa história... Tu já deve ter conhecido. Não, porque tu é um pai de pet verdadeiro, né? Verdadeiro. Camarada... Colocar no braço. Tu tem o teu filho bordado aí? Não, meu filho, eu tenho o Sonic, o Knuckles e o Tails tatuado na perna porque ele ama o Sonic, ele se achava o Super Sonic e aí na época eu fiz a tatuagem em homenagem pra ele. E aí tá aqui, grandona, todos os personagens que ele ama. Ele tem um pijama do Sonic, ele usa todos os dias o pijama do Sonic, ele é fissurado no Sonic. Mas a história da Tina e do Birico é muito legal, porque quando ela faleceu, 2 meses depois, a gente foi lá na Daisy False, talvez tu conheça a Daisy que cuida de animais, é uma pessoa incrível. Fez um trabalho uma abnegada, né? aqui. Uma abnegada. Ela vai vir aqui, né, Sheila? Tem que vir aqui. Nós já falamos com a Paola, que é outra também, que faz um trabalho nas enchentes, fez um trabalho sensacional. A Daisy, é isso aí, esse clima. A Paola e a Daisy, na época ela não pôde vir, né, Sheila? Ela estava enrolada, estava trabalhando demais lá, na água, lá, cuidando dos bichos. Mas a Daisy também vai vir aqui conversar com a gente. A Daisy tinha postado uma foto do Birico, que não estava muito parecida com a Tina. E aí a gente foi lá no Guaíba Country Club, onde ela tem um sítio, que ela tinha 200 cachorros na época, não sei quantos estão hoje com ela. E quando a gente chegou, o Birico foi o primeiro cachorro a vir no Gabriel, meu filho. E ficou brincando e brincando um tempão. Esse aqui. E aí eu olhei pra minha mulher e falei, Vanessa, olha, é igual a Tina, cara. É igualzinho e tal. E aí ele é muito parecido com a Tina, muito, tamanho, pelo, tudo. E a Tina tinha falecido. E daí a gente perguntou pra Daisy, tá, qual era o cachorrinho da foto e tal? Ela, é esse aí. Aí nós, não, tá de brincadeira, porque a foto não parecia que era parecido com a Tina, a foto que tinha dele. Aí nós pegamos o Birico, e o Birico tem amigos que foram na minha casa depois da Tina ter morrido que achavam que era a Tina, e não é, eles são praticamente idênticos, as orelhinhas dele que são um pouquinho maior só.
E aí a gente ficou com o Birico, no meio daquele monte de cachorro. Então o Birico tá de sorte, porque o Birico, tu vai passar o teu endereço e a Nutrilli vai mandar... Vai mandar a Monelo lá direitinho pra ti, vai te mandar lá pro Birico, né? Vai mandar pro Birico. E vai também mandar aqui, ó, esse frisbee. Vai mandar bolinha pra tu brincar com o Birico. Vai mandar isso aqui, ó, que vem... isso aí é maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. Isso aqui é o pai de pet consciente, né? Camarada que sai pra caminhar com o cachorro, que tem que caminhar, viu, Che? Tem que fazer exercício com o cachorro. Tu que tem pet em apartamento, então, Che... Tira um tempinho todo dia, de 3 vezes por semana, para dar uma caminhadinha com o teu pet. É muito importante por causa do estresse, né? E olha aqui, ó, só quando for caminhar, leva isso aqui, ó. Isso aqui tem saquinho. Sabe o que é isso aqui? Para quê? Para quando o teu cachorro cagar na calçada, tu não deixar outra pessoa pisar em cima. Vamos ser pai de pet responsável, tá vendo? Ó, já aproveitei e dei uma chapuletada. Tu leva saquinho quando tu sai pra caminhar? Sempre. Sempre. Olha aqui, ó. Não, o Birico é 2 bandas por dia. É a minha esposa de manhã cedo e eu de noite. Quanto tempo? 20 minutos? Eu dou uma... É o tempo pra fazer um xixizinho. Meu guri defende que a gente tem que deixar ele nos guiar. Então ele vai sempre levando, e é incrível. Chega num dado momento que o cachorro volta pra casa. A gente dá anda 2, 3, 4 quadras às vezes. Então segue lá no Instagram, @NutririOficial. Também tem @monelo.oficial, @birbo.oficial e Não, Birbo não tem ponto. É Birbo Oficial e @selectmonelo. Isso aí, tu vai lá. É Birbo Premium, desculpa, é @Birbo Premium. Esse é o nome certo para tu achar lá. Nutrilli, dê o melhor pro teu pet, tá bueno? O Birico se deu bem, se criou. Birico se criou, como se diz, né, Chico? Tá, Chico, no fim tu começou a falar de cachorro, eu já aproveitei o embalo, já falei da Nutrilli também. Mas então tá, nós estamos falando já te dei barbaridade. Eu vou sair carregado desse podcast hoje, hein? Tu não esquece, né? Tu guarda ali as coisinhas da Aurora. Mas o endereço eu não dou pro Licurgo, né? Licurgo, tu toma mate todo dia em casa? Tomo também. Toma. Então, mais a minha esposa, mas... Então traz uma ervinha lá pra ele. Vai lá, Licurgo, passa lá, rapaz, azar. Já, em vez de tu já deixar o pacote de erva pro homem aqui, rapaz, tu já tem que ir lá buscar, vai lá buscar na dispensa. Tá ali debaixo daquela coisa que vai ficar em cima do outro. Já esquentado. Tu vai levar também uma erva mate do guri. Olha aqui, ó. Essa aqui é a erva mate do guri, que é feita pela Nutrimate, tá bueno? Erva mate do guri. Essa erva é boa. Essa que nós estamos tomando. É uma erva moída da grossa. Muito boa. Guarda ali junto com as coisas da Aurora ali, louco. E, Cachê, lá com o Gil, tu tá lá na Artstar com o Gil, então tu fala com ele que ele tem que vir aqui para conversar, porque a história dele é fantástica. Né, muito bonita também. A história dele é muito bonita. Deus o livre. Guri trabalhador, guri bom de trabalho. É hoje a maior revelação do humor nacional, né? O maior gaúcho de expressão nacional. Os números dele são impressionantes, né, Che? É verdade. E a Artstar tem um papel muito importante aí nessa parte de divulgação dos artistas gaúchos, né, Che? O Teteu Severo, que esteve aqui com a gente, que faz parte do cast também, o Marcito Castro, né? E a artistaria tem um papel muito importante na formação desta cena. Esta cena... Tu sabe que eu estou me aventurando agora nessa cena, né? Isso que tu me pedia, tu me falava, tu me cobrava. Vem cá, Che, quando é que tu vai lá fazer o teu... Não, quando é que tu vai trazer o teu stand-up aqui e tal? Daí eu tomei coragem e resolvi, porque daí tu gera um corte, como se diz, né? Para tu postar no Instagram e no TikTok e que te dá uma visibilidade bárbara, né, Che? Então nós estamos fazendo agora, estamos participando desse modelo, criamos um projeto de stand-up com texto todo novo, nesse mesmo formato, só que o guri de Uruguaiana mesmo, né, Che? Mas que legal. E tá dando muito certo. Tivemos no São Léo Comedy, tivemos no Boteco Comedy, tanto de Canoas quanto de Novo Hamburgo, e agora vamos estar
no Polenta Comedy, que é um outro que tem em Caxias. E tem mais um ainda, né, em Bento. Tem o... Gringo. Gringo Comedy. Eu acho que acho que é isso. Que também depois nós vamos ir lá, né? Pra tu ter uma ideia, nós tivemos um corte aqui, rapaz, desse aí que a gente já teve, um dos primeiros, que deu mais de 6 milhões de views. Olha que legal. Olha só, acho. Olha que legal. É um projeto que tá bombando, viu? Stand-up do guri. E depois nós vamos levar... Depois tem que falar contigo também, porque nós vamos levar esse projeto, nós vamos fazer agora todo mês de junho e julho, e depois nós vamos entrar todas as terças-feiras de agosto e setembro na Henriques. Olha que legal. Com esse projeto do stand-up do guri. E aí o que faz? Toda semana gera 2 cortes de conteúdo novo. Sim. Que é o conteúdo que a gente está bombando no coisa. Para quê? Para fortalecer esse projeto para a partir de outubro. Aí nós precisamos conversar. Nós vamos levar esse projeto para todo o interior. Demorou. Interior e Santa Catarina nós vamos levar. Coisa boa. Boa. Aqui, já estamos negociando. Trabalho aqui. futuro. Boa. Né? E aí a Artistar pega o guri de Uruguaiana para levar para todo o Rio Grande, já pensou? Vamos. Deus o livre. Seria linda. Quais são as cidades assim que tu tem, assim, que tu pontua como consumidoras de humor? Caxias e Canoas. Tirando Porto Alegre, Caxias e Canoas, que casualmente são os maiores, né? Mas Caxias e Canoas, Canoas, principalmente, com o Boteco Comedy, que é o primeiro do Rio Grande do Sul. Canoas eu não quero ser... É que assim, Canoas, mesmo que esteja grudada em Porto Alegre, ainda preserva alguns hábitos de cidade do interior. E a galera de Canoas ama o boteco. E o boteco é incrível por isso, por ter essa... eu acho que é uma audiência que talvez outras praças, o Clube do Minhoca em São Paulo tem. Tu vai lá, tu vê o perfil de um consumidor de comédia que ama o Clube do Minhoca. E agora trocou de lugar, é a mesma coisa o boteco. Eles amam o boteco e eles consomem o boteco e isso é muito bonito de ver conquistar. Agora tem um comedy pequeno aqui em Porto Alegre chamado Circo Bar. Circo Bar. Talvez a atmosfera do local, tudo que envolve, acaba criando eu diria, essa harmonia e gera um ambiente que é muito frequentado. E aí, no caso do boteco, o povo de Canoas ama o boteco. E é muito legal isso. Então, eu classificaria a cidade de Canoas como uma cidade muito da comédia. Dica do... A gente lota o Parque Shopping também direto, que lá é um equipamento muito maior, né? Um espaço também muito bacana, mas bem maior, né, Chico? E aqui... Pois olha, então, a gente hoje teve aqui uma aula de produção, né? E... Ele não falou o nome do artista nacional que reclamou do camarim, que não tinha todo branco, mas a gente mais ou menos entendeu como é que é, né? Eu dei uma letra aqui, né? Eu acho que pegou. Conversei aqui com o Luciano Bartlopes. Como é que te acha lá no Instagram? @Bartlopes, TH, era o nome de guerra da pop rock, né? E ficou, embora todo mundo do meio me chame de Bart, e o Bart vem da adolescência, quando surgiu os Simpsons, né? Porque é meu sobrenome, mas é teu sobrenome. É meu sobrenome, só que ficou Bart, daí... E é Bart, todo mundo me conhece como Bart. E lá na Artistar agora, né? @selo Artistar. @selo Artistar. Ali tu tem toda a programação de shows. E a gente tá num prédio na Ijuí. Vende ingresso ali. Vire o prédio da arte. Nós vamos virar um ponto de venda de ingresso também ali. Vai virar ponto de venda de ingresso. Nós estamos colocando a estrutura lá, conversando com o Minha Entrada, porque o Minha Entrada agora está com uma tecnologia também, aquele ingresso facial agora. A partir de agora, a grande maioria das roletas, até inclusive acho que já tem no Teatro Univates, que é um dos teatros mais lindos do Rio Grande do Sul, lá em Lajeado, já tem essa tecnologia que aí não tem mais, né, cara? Chegou, bota o teu rosto ali, entra, é a IA tomando conta. Feio não vão entrar. Feio. Quem é feio não vai entrar, hein? Então tu te aligera, tu não pode... Guri, tu não contou ingresso na vida já? Não ficou contando de ter que mandar imprimir, de ter que não sei o quê? Bom que a gente contava bastante ingresso. Era bom, né? Coisa bem boa quando viu pila. Hoje não vem mais nem dinheiro, tu nem vê dinheiro. Rapaz. Tem mais dinheiro, entendeu? Tu chega pra pagar um negócio, não tem, o cara não tem troco. Quem nasceu entre 1970 e 1980, viu tudo, meu irmão. Eu acho que vai faltar, eu acho que vai acabar o dinheiro do papel, né? Logo,
né? Logo, logo. Aí deu. Não, assim... Aí tu vai ficar monitorado para tudo que é lado, né, Em vários lugares do mundo ainda circula legal. Mas eu não sei porque que no Brasil tá acabando, sei lá, mas ainda tem vários lugares que tu vai do mundo, tem dinheiro em espécie pra tu circular. Tem dólar, então. É, o dólar, o euro. O euro também, se tu não vai lá pra Europa sem os euros, tu vai ficar pagando taxa e em vários lugares o ideal se eu for, eu vou sem euro. Queria saber, não tem, mas que bárbaro. Falei aqui com o Luciano Bart Lopes, o maior produtor da comédia do Rio Grande do Sul, criador da artistaria, foi sócio lá em Porto Alegre, do Porto Alegre Comedy Club, que foi também uma história de Porto Alegre muito importante, responsável por lançar e produzir grandes nomes do humor gaúcho, tá? E para seguir nas mídias são esses aí, é o Bart Lopes e tá? Selo Artistar. Tá vendo? Então ele já prometeu aqui que vai trazer o Júlio Lisboa e o Nando Viana aqui para nós conversar também, que são duas feras que a gente precisa conversar. Tu gostou do papo? Já clica no gostei, já te inscreve no canal. Se tem alguma sugestão de nome aqui também, tu já bota nos comentários, tá vendo? E não esquece, né, Xê? O Matcast tá no áudio. Tá? Eu sei que muita gente liga no rádio, Xê, claro, liga no rádio ali e bota no áudiozinho para as viagens e tal, e fica ouvindo o Matcast. Vai assistir o Matcast do Bart Lopes e vai conhecer tudo sobre produção aqui no Rio Grande, tá vendo? Então tá em áudio lá nas principais plataformas de podcast, o Spotify, Deezer, Amazon, o Google, o Apple. Então um brinde de mate com Bart Lopes, mas que barbaridade!